loucura e poder de Deus. 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 18 ao versículo 25. Vai ser projetado aqui, mas você fique à vontade para abrir a sua Bíblia também. Diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está, ó sábio? Onde está o erudito? Onde está o sábio e onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Amém? Fecha teus olhos um pouquinho. Espírito de Deus, nós encomendamos essa hora, esse tempo ao Senhor, e pedimos que o Senhor fale conosco poderosamente, continue, na verdade, a falar aos nossos corações. O propósito de estarmos aqui, Senhor, em primeiro lugar, para adorar o Senhor, para realizarmos, ó Deus, um encontro de família, ó Pai, sentarmos na sua mesa e desfrutarmos da sua companhia e do alimento que o Senhor tem para nós. E que nessa hora nós possamos, ó Deus, comer desse alimento e que ele possa dar vida, Senhor, para o homem interior que habita em nós. Que o Senhor nessa noite construa essa mensagem nos nossos corações e edifique a nossa vida para o louvor da sua glória. Você pode falar amém? Glória a Deus. Bom, o que é a cruz de Cristo? Querido, não há evangelho sem a cruz. E assim como a cruz também não é nada sem Cristo. Então, se não fosse a cruz, nós não viveríamos o evangelho, as boas novas do reino de Deus. Talvez pudéssemos viver ainda uma religião que nos conduzisse a algo parecido com aquilo que Deus queria fazer. Mas se não fosse a cruz, nós não receberíamos essa mensagem. E também se a cruz não tivesse o Cristo crucificado nela, ela não adiantaria de nada. Ela seria apenas um símbolo para nós. Então, a cruz e o Cristo fazem o que foi perfeito para nossa salvação. Entender a necessidade da morte de Jesus na cruz para nós é muito importante. Se você leu a primeira parte da apostila da semana passada, você pode perceber isso. Nós falamos um pouco sobre o contexto histórico daquilo que Deus estava fazendo. Jesus, ele simbolizava aquele cordeiro que era morto lá no Velho Testamento pelos pecados, sacrifícios eram feitos como ofertas. Então, Jesus, ele foi aquele cordeiro que foi morto. Porque o sangue de animais, de bodes, de carneiro, assim diz a palavra de Deus, não conseguem, não são eficazes para arrancar, tirar a nossa iniquidade. Então Jesus, ele é colocado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa foi a declaração de João Batista quando ele viu Jesus vindo em sua direção. Ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a morte de Jesus foi para tirar o nosso pecado. Amém? Você pode dar uma acordadinha no seu irmão e falar assim: ei, Jesus morreu por você. Fala para o outro lado também: Jesus morreu por você. Não haveria, queridos, um caminho para nós. Nós não conseguiríamos chegar a Deus por intermédio de sangue de animais. A
relação na velha aliança era uma relação onde o sacerdote ele conseguia sentir um pouco daquilo que nós experimentamos hoje nesse lugar. Mas as pessoas comuns não sentiam essa presença. Eles não tinham esse acesso. Havia um véu que separava o santo lugar, o santíssimo lugar, o lugar da adoração, o lugar onde Deus se manifestava, da onde o povo estava. Na verdade, nem o povo podia adentrar o templo. Por quê? Porque só os sacerdotes podiam fazer isso. Então, o que Jesus fez? Quando Jesus morreu naquela cruz, derramou o seu sangue por nós, ele rasgou aquele véu. O véu que nos separava da presença dele. Por quê? Porque ele queria que todos os seus filhos desfrutassem da sua presença. Ele queria que todos os seus filhos participassem da sua natureza, da sua glória, que todos os seus filhos tocassem nele. E aí, querido, somente sem pecados nós poderíamos fazer isso. Então, a cruz, ela faz de novo com que nós possamos nos aproximar de Deus, a cruz de Cristo. Amém? Quando nós falamos da cruz, é claro, a gente vai falar também sobre salvação. Ele nos salvou, mas se a gente apontar apenas para a salvação, a gente vai perder a ideia do propósito, daquilo que Deus já vinha fazendo há muito tempo. Porque o propósito de Deus não era salvar o homem, a salvação, ela aconteceu porque o homem se perdeu do seu propósito. Amém? Você está entendendo até aqui? Adão, Eva foram criados e colocados no jardim para viverem um propósito. Deus tinha algo para eles ali. Na verdade, não só para eles, mas para todos nós, para toda a humanidade. Porque quando Deus faz o homem, Ele o faz à sua imagem e à sua semelhança. Então, todos nós seríamos como Ele é. Nós seríamos representantes de Deus espalhados por toda a terra. E toda a terra seria cheia do conhecimento da glória do Senhor. Mas o pecado separou o homem de Deus, ou seja, do propósito. Como que o homem agora seria como Deus, se ele não tem mais relação com Deus, se ele não tem mais intimidade com Deus? Nós só conseguimos, queridos, nos parecer com Jesus quando nós temos intimidade com Jesus. E hoje é possível ter intimidade com Jesus, Felipe? Sim, por quê? Por causa do sangue dele. E por causa do Espírito Santo que Ele derramou sobre nós. O Espírito Santo veio para entrar em nós, habitar em nós, todos os dias, nos provocar a essa relação com o nosso Senhor Jesus. A Bíblia diz que, contemplando o Senhor, de glória em glória, nós somos transformados. Então entenda essa relação. Entenda a relação que Deus queria ter com o homem no princípio. Deus queria olhar para Adão, Adão olhar para Deus, e através desse relacionamento cotidiano, diário que Deus teria com Adão, Adão ia cada vez mais se assimilando com Deus, se parecendo com Deus. Mas o homem perdeu isso quando pecou. A palavra morte, ela significa separação. E a ordem de Deus para o homem foi: se você comer da árvore que está no meio do jardim, você vai morrer. E o homem morreu. Ele se separou desse propósito. Entende, querido? Deus tem um propósito para a sua vida. Eu não estou falando de propósitos pessoais. Ele também tem. Ele também tem algo específico para o Marcondes, algo específico para a Gabi, para a Vanessa, para a Adri, para cada um de nós. Mas Ele tem um propósito para a humanidade. A humanidade não foi criada para esse caos que nós estamos vivendo. Será que você não se incomoda do tempo presente? Será que você não olha para o mundo e fala: meu Deus, cada vez mais as coisas estão confusas, perdidas, fora do seu lugar, deslocadas? Será que você não percebe esse deslocamento da humanidade, do seu propósito?
Por que será que os homens estão se entregando cada vez mais aos prazeres, às coisas que os dominam? Por que será que os homens cada vez mais procuram coisas e vivem pelas coisas? As suas vidas são motivadas por coisas. Porque há uma sede profunda no ser humano. E cada vez mais ele procura, até encontra, mas não se satisfaz naquilo que ele encontra e ele vai buscar outras coisas. Por quê, amados? Porque perdeu o seu propósito, perdeu a sua natureza, perdeu o seu lugar, perdeu a sua posição. O homem perdeu a sua posição. Pensa em tudo aquilo que Deus nos chamou para ser, amados. De todas as coisas que foram criadas, o homem era o único que Deus deu consciência, que Deus deu inteligência, que Deus deu poder sobre toda a criação. Adão deu nome a todos os animais. Que coisa linda! O homem dominava sobre todas as coisas, porque ele representava Deus. Mas hoje, o homem está perdido no seu propósito, na sua existência. Não sabe mais por que existe, mas a palavra de Deus, a palavra do Senhor, nos mostra o propósito que Ele tem para nós, homens. Queridos, que possamos despertar para essa verdade. Porque há algo poderoso que Deus tem para fazer através de nós, os seus filhos, a humanidade. Deus não desistiu dos homens. Deus não desistiu dos seus filhos. Deus não desistiu do seu propósito. Ele continua trabalhando nessa direção. E Jesus é a maior resposta de Deus para nós, para nos dizer exatamente isso: eu não desisti de vocês. Amém? Eu não desisti de você. É isso que Deus está falando. Talvez Ele esteja falando com alguém aqui. Eu não desisti de você. Amém? Recebe no teu coração. A palavra fala lá em João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você não foi criado para perecer nessas coisas, você não foi criado para esse mundo, para as coisas desse mundo, você foi criado para Deus. Deus te criou para Ele. E a cruz, ela traz a reconciliação. Ela traz essa palavra que nós conhecemos às vezes em meio aos conflitos. Reconciliação é quando alguém está em conflito e aí se reconcilia. Às vezes a gente usa muito esse termo no casamento, né? Reconciliar casais e tudo mais. Meu tablet está falando aqui, não sei o que ele está dizendo, meu Deus do céu. De vez em quando ele fala sozinho. Mas por que nós precisávamos de reconciliação? Porque nós estávamos em conflito com Deus. Deus estava em conflito com o ser humano. Então a mensagem da cruz, a cruz, ela vem reconciliar de novo o homem e trazer para o homem paz para com Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 20 fala assim: foi por meio do seu Filho que Deus reconciliou consigo todas as coisas, no céu e na terra, pois a morte de Cristo na cruz trouxe para todos a paz com Deus. Olha que coisa tremenda. A morte de Jesus na cruz produziu essa reconciliação para com todos, até no céu e na terra. Então, parece que o pecado, ele produziu, querido, um desconforto em toda a criação.
ele produziu um desajuste em toda a criação. Tudo ficou agora descontrolado por causa do pecado do homem. E faz todo sentido isso. Por quê? Porque nós fomos criados, as coisas foram criadas e nós fomos colocados aqui para que nós pudéssemos dominar e controlar todas essas coisas. Então a natureza, a própria natureza responde ao homem, ou melhor, responde ao Filho de Deus. Você está entendendo isso? Eu vou te dar um exemplo. Jesus, ele vem no meio de uma tempestade, os discípulos estavam no barco, desesperados, vamos morrer. E aí o que acontece? De repente eles olham e veem um fantasma. Não era um fantasma, era Jesus, vindo, andando sobre as águas. Eu acho que você não entendeu o que eu falei. Ele vinha andando, querido, sobre as águas. Você já viu alguém andar sobre as águas? O Filho do Homem podia. Por quê? Porque ele tinha autoridade. Então Jesus estava mostrando para os discípulos que, olha, está vendo o que eu estou fazendo? Isso era para vocês também fazer. Vocês também poderiam fazer essas coisas. E aí, naquele alvoroço todo, ele dá uma ordem e manda a tempestade se acalmar. Quem é esse? Que até o vento e o mar o obedecem. Foi isso que os discípulos declararam. Que coisa tremenda, amado. Jesus estava mostrando para o homem qual era o lugar dele. Jesus veio mostrar para nós qual é o nosso lugar, um lugar de autoridade diante da presença dele. Então, tudo estava em desordem, mas o homem, Jesus, o Filho do homem, veio de novo para trazer ordem às coisas e reconciliar todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, e trazer paz com Deus. Hoje nós temos paz com Deus. Por causa da cruz do nosso Senhor e Salvador. Temos paz com Deus e salvação disponível a todos que creem no nome de Jesus. Mas, para alguns, a cruz é o lugar onde Cristo fez todo o sacrifício necessário. E eles pensam que nada mais resta a fazer. No entanto, o próprio Jesus nos chamou também a tomar a nossa cruz e segui-lo. Então, a priori, parece que a cruz de Cristo nos dá perdão de todos os pecados, e isso é uma verdade. Os pecados que você cometeu e os pecados que você irá cometer, todos há perdão na cruz de Cristo. Você não precisa sacrificar Jesus de novo. Ele morreu uma única vez por todos os nossos pecados. Porém, todavia, esse mesmo Jesus, ele dá uma palavra para nós, seus discípulos. Mateus capítulo 16, versículo 24. Bota para nós aí, Júlia. Mateus 16, versículo 24. Então, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, olha só. Você quer ser discípulo de Jesus? Tem uma cruz para você tomar e seguir a Jesus. Então, a cruz de Jesus nos libertou, nos salvou e nos trouxe de novo ao propósito. Agora, a tua cruz, o que a tua cruz pode fazer e o que a tua cruz pode produzir? A cruz, querido, na sua vida, ela também pode produzir salvação. Entenda bem para você não pensar, tem um teólogo aqui que vai dizer que eu sou herege daqui a pouco. Nós somos incapazes de realizar o nosso sangue, a nossa morte não pode produzir salvação para ninguém. Mas o seu exemplo de renúncia e morte e cruz
pode dar um caminho de salvação para o outro. Então, quando Jesus falou que nós devemos tomar a cruz e segui-lo, é porque quando nós renunciamos à nossa própria vida e decidimos viver a vida que Ele tem para nós, nós podemos nos tornar uma luz para alguém. Assim como Jesus é a luz do mundo, Ele também disse que nós seríamos a luz do mundo. Então a cruz, ela é uma mensagem de salvação para você, mas ela é uma mensagem também de arrependimento e de renúncia e de transformação de vida. A proposta do Evangelho é mudar você, é transformar você, é fazer de você uma nova criatura, uma nova pessoa. Mas só é possível ser uma nova criatura, uma nova pessoa, se a velha criatura morrer. Então, por isso que o Evangelho envolve morte, renúncia. Então, a cruz é uma mensagem também para a sua vida nos dias de hoje. Uma mensagem que você precisa abandonar a velha vida e viver de forma nova, em novidade de vida para o Senhor. Essa é a proposta do Evangelho. Não haveria sentido se Jesus morresse na cruz por todos os nossos pecados e nós continuássemos a viver uma vida perdida, uma vida pecaminosa ainda, escravos do pecado. Não, querido, Deus nos chama a ter uma nova vida, mas para ter essa nova vida você precisa renunciar à velha e também tomar a cruz e seguir a Jesus. Amém? É possível alguém tomar a cruz e não seguir até o fim? Sim, é. É possível viver uma vida de negações pessoais e nunca alcançar o objetivo final? Sim, é possível. Como, Felipe? Desistindo do caminho e da trajetória. A caminhada não é fácil, ela não é simples, mas essa caminhada com Cristo envolve uma palavra chamada perseverança. A cruz nos chama a perseverar, amados, a ir até o final. Não dá para cumprir apenas parte disso. Nós precisamos resistir a tudo no caminho e ir até o fim. Se Jesus tivesse abandonado o propósito da cruz, nós não estaríamos aqui hoje. Jesus precisou ir até o fim, mesmo sabendo de toda a dificuldade que ele tinha. Por isso, a gente tem o conhecimento da oração que ele faz no Getsêmani, e ali, quando ele está orando, até suor de sangue sai de Jesus. E ele está orando, ele está falando assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas, contudo, seja feita a sua vontade. Então, o que Jesus estava fazendo? Pai, essa caminhada, essa trajetória está muito difícil. Ela não está fácil, eu sei aonde ela vai chegar. Se for possível, por favor, me livra disso. Mas, Pai, contudo, eu quero a tua vontade. E, querido, ele sabia qual era a vontade do Pai. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, ele não seria Cristo. Ele seria Jesus, mas não seria Cristo, o nosso Messias, o nosso Salvador. E ele precisava ir até o final, para que você soubesse que você também pode ir até o final. Porque foi o poder de Deus que levou Jesus até o fim. Jesus, ele não estava sozinho. O único momento que parece que ele fica sozinho é quando todos os nossos pecados são lançados sobre Jesus na cruz. Ali ele fala: Pai, por que me desamparaste? Porque todos os pecados da humanidade estavam sobre ele naquela hora e naquele momento. Mas em todo o momento, Jesus nunca esteve só. Foi o poder de Deus que levou Jesus
a morrer na cruz. E também foi o poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Eu vou repetir que eu acho que você não entendeu. Foi o poder de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Jesus não está na cruz. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Creia que Ele vive. Amém? Ele está vivo. O nosso objetivo ao tomar a cruz também é a crucificação completa do nosso eu. Uma morte total para nós. Não dá para meio termo, querido. Tem que ser uma renúncia total. Tem que ser uma morte total. E eu sei que você ainda está morrendo. Eu também estou. O velho homem ainda fala alto aqui muitas vezes. Principalmente no trânsito, né, Vanessa? Então, está aqui para deixar eu mentir? O velho homem, ele vai falar muitas vezes. Ele vai gritar muitas vezes. Porque nós ainda estamos no caminho, querido. Mas eu quero te dizer uma coisa. Não desista do caminho. Porque Ele é o caminho também. Então, não desista desse caminho, persevere até o fim, carregue a sua cruz e vá. Amém? Aqui é o nosso problema com muitas pregações que a gente encontra por aí. Não há, querido, evangelho sem essa palavra de cruz e de renúncia. Não tem como você sair por aí pregando o evangelho sem falar dessa cruz. Por isso a gente começa falando do propósito eterno de Deus, lá nas nossas apostilas, mas a gente segue falando da cruz, porque eu não quero que você saia pelas ruas, pregando o evangelho, falando do propósito que Deus tem para a humanidade, mas sem falar da cruz, sem falar dessa renúncia, sem falar dessa morte. Porque o evangelho que tem sido pregado por aí hoje é um evangelho, parece que de facilidades. Mas não é assim. Hoje nós só falamos de bênção nos púlpitos. Pouco falamos de arrependimento. Pouco falamos que Jesus vai voltar. Pouco falamos que também há o inferno. Mas falamos muito do amor, da bênção, da vitória. Isso tudo faz parte. Mas deixa eu te falar uma coisa. A maior vitória que você vai ter na sua vida, ela não vai vir nesse mundo. Ela vai vir lá no final. Lá no final, querido. E vai ser muito melhor do que qualquer coisa que você possa imaginar aqui nesse mundo. Então a nossa maior vitória está lá em Cristo, naquilo que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Essa é a nossa maior vitória, essa é a nossa maior esperança, viver toda a eternidade com o nosso Senhor, com o nosso Jesus, numa realidade completamente diferente dessa. Então, vale a pena se manter no caminho, carregando essa cruz, renunciando, dando a sua vida em favor do Senhor, para que outros, olhando o seu caminhar, olhando a sua trajetória, possam também se encontrar com esse Cristo. Então esse é o propósito, querido, dos seus sofrimentos, das suas tribulações, das suas dores, que outros se conformem também com Cristo Jesus, que outros encontrem Jesus também, através da sua vida, da sua história. Então ande com Ele, viva com Ele, assuma a cruz, entenda, eu preciso renunciar a muitas coisas na minha vida, eu preciso renunciar à minha forma de falar, eu preciso renunciar ao meu jeito, eu preciso renunciar a muitas coisas ruins do meu temperamento. Tantas coisas nós precisamos renunciar todos os dias para viver esse evangelho. Mas não estamos sozinhos. O Espírito de Deus está conosco, nos ajudando, nos transformando, nos tornando a imagem desse Cristo. Esse é o propósito, amados. Que você seja como Jesus.
um chefe de família, onde a sua família olhe para você e veja esse Cristo. Uma mulher, onde as suas filhas, onde, não sei, a sua parentela, olhe para você e enxergue Jesus. Um homem lá no seu trabalho, onde as pessoas olhem para você e vejam Jesus. Um profissional, lá nos estúdios da vida, onde os clientes olhem para vocês e vejam Jesus. Esse é o nosso propósito, amado. Por isso Jesus morreu na cruz. E esse evangelho distorcido tem sido pregado. Um evangelho que não é o evangelho da cruz, como nós identificamos. E como é que você identifica isso? Você identifica que o evangelho não é o evangelho da cruz, quando a centralidade da mensagem é o homem e não o Cristo crucificado. Então, se você for em algum lugar, eu me coço aqui para não falar algumas coisas, porque vai dar muito na lata, então deixa eu quieto. Né, Marcondes? Marcondes de vez em quando manda as coisinhas para mim, Pedro também. Pedro olha e fala, está certo isso aí, Felipe? Meu Deus, eu coço para falar, mas não vou falar não, irmãos. Mas, você foi a algum lugar, querido, e te falarem que você é o centro, que você é a fraqueza de Deus, falei. Cuidado, amado. Cuidado com esse evangelho. O evangelho que quer amaciar você, que quer te acalentar, que quer provocar em você chega aqui, querido, cuidado com ele. Porque o evangelho de Jesus, ele sempre nos confronta. E por que, Felipe, esse confronto? Porque nós precisamos mudar. Porque nós precisamos abandonar velhas práticas para nos parecer com Jesus. Então, Jesus precisa ser o centro desse evangelho. Não o homem, não você, é tudo por Ele, dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, meu amado. Tudo é para Ele. E esse evangelho, Paulo alertou a gente lá em Filipenses capítulo 3, do versículo 18 ao 19, dizendo assim: pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o estômago, e eles se gloriam do que deveriam se envergonhar, só pensam nas coisas terrenas. Então, se você está ouvindo por aí um evangelho que só faz você pensar nas coisas desse mundo, em enriquecer, em ter, em possuir, tem alguma coisa muito errada. Querido, nós cremos que Deus nos abençoa, que Deus nos prospera, mas a palavra de Deus diz para nós buscarmos primeiro o reino de Deus, e as outras coisas, elas vão ser acrescentadas por Deus. E o Filho de Deus crê que Deus está cuidando dele, conduzindo ele por um caminho, e Deus vai acrescentando na vida dele todas as coisas que ele precisa. Tudo que você precisa, Deus tem para você, para a tua vida. E você tem que crer nele. Agora, se você tornar o evangelho um lugar de satisfação do seu estômago, querido, você está vivendo como um inimigo da cruz de Cristo. Se você está vivendo um evangelho que só faz você pensar nesse mundo, você está vivendo como inimigo da cruz, porque a cruz de Jesus não foi definitivamente para essa finalidade. Não foi. Para quê? Bastaria a religião judaica que já existia, e os judeus diziam que eles davam o dízimo até do coentro, da hortelã, do que eles plantavam na hortinha. E Deus abençoava, com certeza. Quem não conhece o povo judeu hoje não sabe que esses caras são abençoados. Eles dão o dízimo de tudo, vai lá. Mas, querido, essa não é a centralidade do evangelho. Não é o seu dinheiro. Não é
um enriquecimento. Não é para você ficar rico. E tem gente transformando o evangelho nisso, pregando sobre isso, falando, vai lá, dá, que você vai prosperar e vai receber, e parará, e parará. E tem, cara, cultos, encontros da igreja que são para isso. E todo mundo quer se utilizar da bênção que Deus tem para enriquecer. Amado, esse evangelho é perigoso demais. É a palavra de Deus que está mostrando isso para nós. Eu estou apontando aqui para você apenas, lembrando a você apenas. O evangelho te chama a se relacionar com esse Cristo que morreu na cruz. O evangelho te chama a uma intimidade profunda com Ele. Amém? A mensagem da cruz nunca foi uma proposta de morte para você obter vantagens pessoais. Não é sobre você, é sempre em favor do seu irmão. Assim como Cristo morreu em nosso favor, nós também devemos renunciar a nossa vida em favor do homem. De forma semelhante a Cristo. Estar disposto a morrer por alguém. Será que você estaria disposto a morrer por um pecador? Por uma prostituta? Por um ladrão? Por alguém que você acha repugnante? A mensagem da cruz é loucura para os gregos porque nos chama a entregar a vida por alguém que, aos olhos do mundo, não merece respeito, quanto mais a nossa vida. Isso é loucura. Então, para o grego, a mensagem ela é louca demais, porque não faz sentido. E se você parar um pouquinho para pensar, não faz mesmo não. Tu fala que, cara, que tem sentido é isso. Morrer pelo pecador. Mas a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco. Ele morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Então você não morre pelo justo. Pode ser, Paulo fala em Romanos, pode ser que alguém se anime a morrer pelo bom, pelo justo. Mas e pelo pecador? Mas Deus prova o seu amor para conosco, que Ele morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Então, amado, a disposição de você de morrer por alguém, de entregar a sua vida a Deus em favor de alguém que para você já deu, ela revela o Cristo que habita em você. Então morra. Morra por aquela pessoa que talvez você não acha que merecia, mas não é por mérito, é pela graça de Deus. Amém? Para os judeus, a cruz era um escândalo. Eles se consideravam os mais santos, detentores da lei e dos profetas. Como poderia o Messias ser um galileu, sem aparência nem prestígio, pregando amor aos pobres e às prostitutas e aos gentios? Como poderia o Cristo morrer na cruz ao lado de pecadores? Isso era inaceitável para eles. E eles rejeitam Jesus até o dia de hoje, porque para eles isso é demais. Isso é demais. Mas Jesus, Ele tinha um propósito, uma intenção, de juntar, unir todos os filhos que estavam perdidos. O povo judeu não tinha entendido isso. Então, aquele povo que para eles era repugnante, os gentios. Você sabe que o judeu não comia sentado à mesma mesa que um gentio. Não sei como é que está hoje, não. Eu tenho 2 patrões que são judeus e a gente senta na mesma mesa lá e está de boa. O tipo de comida é o deles, mas a gente senta na mesa. Mas antigamente, nos dias de Jesus, um judeu não poderia sentar à mesa com um gentio, porque o gentio era impuro, ou seja, você era impuro para ele. E aí eles entendiam que o evangelho era para eles, que a salvação era para eles, e não para os impuros. E Jesus veio mudando completamente isso. Por isso, para eles, o evangelho de Jesus, a cruz de Cristo, foi um escândalo. Foi escandaloso. Mas, na verdade, a cruz foi uma revelação do Pai para nós. Quem entendeu, desfrutou, entrou. E muitos entenderam, muitos judeus entenderam, os apóstolos,
homens de Deus, Paulo, muitos eram judeus. Mas eles decidiram considerar tudo como perda pela sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Amém, queridos? Então a cruz, ela é uma revelação de santidade e de propósito. A cruz é loucura escandalosa porque revela um Cristo santo habitando em homens e mulheres que morreram para si mesmo e querem viver para Deus. Não se trata dos nossos objetivos pessoais, de conforto ou bem-estar. Trata-se de viver para Deus e para o seu plano eterno. A mensagem da cruz nos desafia a abandonar as nossas ambições egoístas e abraçar o chamado de Cristo. Amar os que não merecem, servir os que não podem retribuir. Você tem noção disso? Servir a quem não pode retribuir. Porque é fácil você servir aquele que pode fazer alguma coisa por você. Mas e aquele que não pode? Dar para aquele que não pode te devolver. Jesus fala assim, olha, quando alguém vier pedir emprestado, dá. Sem esperar que você receba de volta. Que legal, né? Jesus está ensinando para nós esse princípio de você servir àqueles que não necessariamente têm condição de arcar com aquilo. Então, faça da sua vida, querido, uma vida que ame. A cruz fala desse amor. A cruz tem essa mensagem também. A cruz é uma mensagem que transforma vidas, reconcilia o mundo com Deus e nos chama a uma existência radicalmente diferente. E aí eu vou fazer uma pergunta para você, para a gente terminar. Você está pronto para radicalizar? E aí, Fábio? Está pronto para pegar esses adolescentes e radicalizar? Radical é uma coisa, às vezes, que... Mas o Evangelho nos chama a radicalizar, sim. Porque nós precisamos viver de forma completamente oposta a essa geração e esse tempo. Uma contracultura. É na contramão. E aí eu vou de novo dar um exemplo para vocês, que eu já dei aqui, eu sei que estou sendo repetitivo, mas é que eu gosto muito do The Chosen. E aí a gente tem lá, na abertura do programa The Chosen, aqueles peixinhos que vão todos para o mesmo lado. De repente, um deles muda de direção. É aquilo ali, querido. É uma contracultura. É isso que o Senhor quer que nós vivamos no meio dessa geração e desse tempo. Que a gente não absorva a cultura desse mundo, mas que a gente agora viva para Deus. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Amém? Você crê nisso, querido? Eu posso encerrar cantando uma canção com você? Vem cá, Vanessa. Quebrei ela estava me colocando na internet agora. Quebrei ela, né? Vem cá, Alana, David. Cadê o David? David deu ruim. Deu remédio para ele, Júlia? Tá bom.